A paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, quando eu digo para vocês, que mexeu com o São Tiago, a turminha fica tudo doidinha. Vocês estão vendo aí, Eu fiz algum vídeo aí, cujo título o título é Conversando com o Irmão Olair Leite, parte 1. Ele onde eu teço comentários sobre Tiago, Ele respondeu, ele fica agitado. A turminha toda fica agitada, Porque está tocando na menina dos olhos da idolatria da congregação, que é o São Tiago. E ele diz assim, no seu comentário, ele diz: não assisti o vídeo como o senhor disse, vi apenas 2 minutos e percebi que não valia a pena prosseguir, por ver logo que se tratava de desinformação apenas. Querido, desinformação é a sua em fazer o seu comentário tendo visto do meu vídeo apenas 2 minutos. Isso que é desinformação, Muito bem. E depois ele segue dizendo: besteira foi tentar corrigi-lo, pois pelo visto cutuquei um comediante com vara curta. Paulo também não era um dos 12. No entanto, é tido como apóstolo, e em Gálatas 1,19, o próprio Paulo mostra claramente que considera Tiago como apóstolo quando diz: não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago. É uma citação, querido, que você está fazendo, e uma interpretação, assim, vamos dizer, falando sinceramente, um tanto temerária, sabe? Porque, veja, interpretar que Tiago era um apóstolo, só porque Paulo escreveu não vi nenhum dos outros apóstolos, é forçar a interpretação. Não é conclusiva não pode ser conclusiva essa sua interpretação, porque conclusiva seria se Paulo no texto mencionasse que Tiago era Tiago apóstolo, declarasse claramente Tiago como um apóstolo. Na leitura da Bíblia a gente precisa ter alguns cuidados, sabe? Por exemplo, você pega aí a Bíblia de Jerusalém, e você abre lá em Lucas capítulo 1, e que diz assim, capítulo 1, versículo 26, você lê, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Isso você lê na Bíblia de Jerusalém. Alegra-te, cheia de graça. Então, você pega a nossa Almeida, que estamos lendo, Você lê que alegra-te, agraciada. Então, qual a diferença entre um e outro? É que na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão, feita lá, essa é a Bíblia de Jerusalém, feita lá num seminário católico lá em Jerusalém, junto com outros crentes de outras denominações evangélicas, fizeram essa versão. Mas é evidente que Maria não é cheia de graça, Cheia de graça é o nosso Deus, por Deus, que lhe concedeu o benefício de gerar no seu ventre ao Salvador do mundo. Agora, para você compreender isto, que ela não é cheia de graça, mas é uma pessoa agraciada por Deus, você precisa ter o reforço de outras partes e porções da Bíblia para você poder, então, fazer uma interpretação conclusiva, que ela não é cheia de graça. Ela dependeu, como todos nós dependemos, da graça de Deus. Entendeu? Então, por isso que a sua interpretação, como Tiago, sendo um apóstolo, porque Paulo disse que não via outro dos apóstolos, é uma conclusão intempestiva,
por causa de coisas semelhantes a esta, tá bom? Muito cuidado, mas agora veja, de conclusivo eu tenho para apresentar a você que apareceu aí uma oportunidade. Os irmãos do ministério decidiram colocar alguém substituindo Judas. Tiago não foi escolhido. E não foi escolhido por quê? Porque não tinha qualificação para isso. Quer você queira, quer você não queira. Não é mesmo? E nosso querido irmão Laírio segue dizendo, né? E o Senhor considera pouco o Senhor Jesus aparecer para alguém? Conhece alguém que tenha tido esse privilégio? E ainda lá para frente ele pergunta, responda-me o seguinte, o Senhor se considera mais qualificado espiritualmente do que Tiago? Então veja o que acontece. Ele considera, né, a aparição do Senhor Jesus após a sua ressurreição de uma maneira particular. Isso é algo extraordinário, né? Aconteceu com Paulo e aconteceu com Tiago. Paulo sabemos o motivo. Sabemos o motivo. Paulo era um vaso escolhido que haveria de levar o testemunho do Evangelho para os reis e os governadores da terra, né? Como de fato fez, né? Fez 3 missões aí, extraordinária, visitou várias nações e é o responsável por 2/3 do Novo Testamento. Sem dúvida, um vaso escolhido de Deus muito especial. Mas Tiago, por que o Senhor apareceu a Tiago? O Laír e a Irmandade pensa que isso aí é mérito, né? É porque ele era um cara tão santo, né? Tão santo diante de Deus, né? Que mereceu uma aparição especial. Mas isso é um absurdo. O Novo Testamento mostra pessoas muito mais qualificadas do que Tiago para receber uma aparição especial do Senhor Jesus. Como, por exemplo, né, Maria, a mãe dele. E a mãe dele não há narrativa de que o Senhor Jesus tenha aparecido de uma maneira especial para ela, para contemplá-la por causa da sua grande santidade, a sua grande piedade. Nada disso, nada disso. Então, o que nós vemos aí, que com segurança podemos interpretar, é que, assim como Paulo, né, o Senhor apareceu, e uma aparição tão gloriosa que derrubou ele do cavalo para que ele viesse a se converter, assim também o Senhor apareceu a Tiago para derrubá-lo da sua incredulidade, porque o Senhor evidentemente queria vê-lo na sua glória. E se não houvesse essa ação especial do Senhor, ele iria parar no inferno. Iria parar no inferno. Agora, esta frase aí de responda-me o seguinte, o Senhor se considera mais qualificado espiritualmente do que Tiago? Olha, meu querido, nas palavras do Senhor Jesus, anote, hein? As palavras do próprio Deus que se fez homem, ele diz, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Ora, Tiago viu os milagres, viu o testemunho de seu pai, viu o testemunho de sua mãe, dizendo que Jesus era o Cristo, o Messias enviado do céu para a salvação da humanidade. Ele não creu, ele viu os milagres, as maravilhas, ele não creu. Eu não vi nada disso e creio. Então, de fato, fundamentado nas palavras de Jesus, eu sou muito mais bem-aventurado do que Tiago. Não fica bravo não, tá? Não fica bravo que eu estou falando estas coisas a respeito do seu Deus. Então, veja, nesses comentários é muito importante que você que está vendo esse vídeo compreenda, né, a mentalidade que gera essa doutrina da salvação por meio de boas obras ou associada à fé para a nossa salvação, né? Ela cria um senso, uma noção exacerbada da justiça própria do indivíduo, né? É por isso que ele está fazendo essa comparação, né? Ele acha que a aparição de Jesus para Tiago não foi porque o cara ia para o inferno se não tivesse uma aparição especial para ele. Não, Jesus apareceu para ele porque o cara era santidade, o cara é um santo de Deus, né? É a mesma cabeça do catolicismo romano. O católico romano também tem uma noção exacerbada de Maria, né? Ele acha que Maria é santa, uma santidade absoluta, é mais santa do que Deus, né? Entendeu? Cara,
Então, só que é gozado, né? Eles censuram o catolicismo romano por causa dessa idolatria, né? Mas praticam o mesmo. A diferença é que no catolicismo romano é Maria, né? A adoração é a Maria. Aqui na congregação a adoração é ao São Tiago, né? É o Santo Tiago. E então isso é a mentalidade que resulta, né, da prática dessa doutrina de salvação por meio de boas obras. O sujeito acaba se achando um santo diante de Deus, né? Ele não é pecador. Não é pecador. Tá? Ele, quando muito, ele dá umas pisadinhas que ele considera erro, que são toleráveis por Deus, entendeu? Não são pecados. Quando a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, e quem nega o pecado na sua vida é mentiroso, né? E insulta e ofende a Deus, blasfemando de Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. É dura a vida, hein? Então, você explica para mim como é que você usa um versinho de um homem que nem testemunho de crente o cara teve, hein? Não teve testemunho de crente a vida toda. Só lá, depois da ressurreição, após a aparição do Senhor Jesus, é que se converteu. Então, como é que você usa o versinho de um homem, um versinho contraditório, usa para contradizer toda a doutrina do Senhor Jesus? Filho, é o seguinte, são 20 manifestações afirmando que quem crê tem a vida eterna. Se fosse como você afirma, né, que precisa praticar boas obras, ele teria dito, né, quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Entendeu? Como é que você consegue? Você não tem a cabeça para pensar um pouquinho, hein? Que você está numa grande enganação, entendeu? Uma grande mentira que esses camaradas lá de cima ensinaram para você. Porque você cresceu nos corredores da congregação, né? Você está ouvindo essa mentira durante toda a sua vida, a sua infância, a sua juventude, entendeu? Mas está aí, filho, está aí, isso é incontestável. Os exemplos que Jesus deixou são 8 exemplos. O cego de Jericó, a mulher que tinha fluxo de sangue, entendeu? O leproso que voltou para agradecer, a prostituta. 8 exemplos, o ladrão na cruz, a quem ele declarou, a tua fé te salvou. Entendeu? Simples assim, a tua fé te salvou. E se você entende, percebe que não foi nem naquele momento que ele se encontrou com Jesus, ele já estava salvo no passado. O verbo salvar está flexionado no passado, a tua fé te salvou. Foi salvo no momento que nós não sabemos. Um ano antes, um mês antes, uma semana antes. Não sabemos porque o Novo Testamento não relata. Salvo pela fé. Salvo pela fé. Não houve ninguém para dar uma instrução para ele. Olha, você precisa praticar boas obras. Você precisa ser firme e fiel. Não teve nada, ele não sabia absolutamente nada. E continuou não sabendo nada. Entendeu? Foi notificado pelo Senhor Jesus, quando do seu encontro com Jesus, que Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. Dizendo a ele, você é uma alma salva por toda a eternidade. Vai entrar na minha glória. E a ninguém Jesus disse, Pedro, dá um jeito aí, vai batizar esse homem aí. Senão ele pode perder a alma, não entrar no céu, na minha glória. Ensina para ele ser firme e fiel, guardar, praticar boas obras, senão não vai entrar. Não deu nenhuma instrução a respeito, não deixou instrução nenhuma a respeito. Está na cara. Você está vendo aí na tela. Um versinho só de derrubar toda a doutrina de Jesus Cristo a respeito da nossa salvação. Os seus exemplos que ele deixou para nós sabermos
como acontece a salvação na nossa vida. Um versinho só, eles usam para derrubar toda a doutrina de salvação que está aí no Novo Testamento, o ensino de Jesus, os exemplos de Jesus e o ensino dos apóstolos.